Seja bem-vindo à oitava aula do curso de Sistemas Lineares do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: resolva o sistema de três equações aplicando a regra de Cramer. Bom, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para você. Se você possui dificuldades com matemática ou física e precisa de alguém para resolver listas de exercícios ou provas, ou ainda ter aulas particulares, você poderá entrar em contato comigo a partir deste número. E dentro das minhas competências, a partir de um valor razoável, eu irei auxiliá-lo. Agora, retornando para o exercício. Primeiro passo: para resolver um sistema de equações lineares aplicando a regra de Cramer é construir a matriz incompleta do sistema linear. Observe, os coeficientes reais de um sistema linear são os valores que estão diretamente relacionados com os das incógnitas. O que isso quer dizer? Observe o sistema linear. Ele possui coeficientes reais não nulos, ou seja, são números reais diferentes do zero, ou seja, números reais com exceção do zero, que estão fazendo o quê? Que estão realizando operações com as incógnitas, né, do sistema. Agora, quais são as incógnitas? X, Y e Z. Cada uma dessas incógnitas possui um número real, que neste caso está realizando a operação de multiplicação com ela. Aqui, ó, multiplicando esse x, eu tenho um positivo. Esse y também eu tenho um positivo. E o z aqui eu também tenho um positivo. Na segunda equação, eu tenho 2 multiplicando x, menos 3 multiplicando y, 1 multiplicando z. Na terceira equação, menos 1 multiplicando x, um positivo multiplicando y, menos 2 multiplicando z. Então, esses são os coeficientes reais. E são esses os valores que eu vou utilizar para construir a matriz incompleta do sistema linear. Eu pego aqui, ó, os valores dos coeficientes reais da primeira equação e organizo aqui, ó, na primeira linha da minha matriz incompleta. Os coeficientes reais da segunda equação na segunda linha e os coeficientes reais da terceira equação na terceira linha. Tendo feito isso, o próximo passo é aplicar a regra de Sarros. Um breve adendo: se você possui dúvidas sobre matrizes ou sobre determinantes, ou ainda sobre a regra de Sarros, aqui no canal Passo a Passo há um curso de matrizes e também um curso de determinantes. Você vai poder encontrar as playlists desses cursos na guia de playlist do canal Passo a Passo. Agora, retornando para a aula. Aplicando a regra de Sarros, o que eu devo fazer? Eu pego a minha matriz incompleta e pego as duas primeiras colunas e as reproduzo à direita da terceira coluna. Depois, faço as multiplicações na diagonal. Primeiramente, da esquerda para a direita. 1 vezes menos 3 vezes menos 2, 6 positivo. 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Depois, faço o mesmo, só que agora da direita para a esquerda. 1 vezes 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 3 vezes menos 1, 3 positivo. Próximo passo. Vou pegar aqui os valores dos primeiros produtos, vou aqui organizá-los para calcular o quê? O determinante da matriz incompleta. Então, 6 menos 1 mais 2. Posteriormente, o que eu farei? Eu vou inverter os sinais dos outros produtos que eu obtive realizando as multiplicações da direita para a esquerda. Então, vai ficar com menos 3, menos 1, menos 4. Esse menos representa que tem menos 1 multiplicando cada um desses valores. Logo, menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 vezes 1 positivo, menos 1. Menos 1 vezes menos 4, 4 positivo. E eu já tenho aqui, ó, menos 1 mais 2. 6 mais 2, 8. Menos 1, 7. 7 menos 3 dá 4. 4 com menos 1, 3. Então, vai ficar com 3. Da onde surgiu esse 4 positivo? Menos 1 vezes menos 4, 4 positivo. 3 mais 4, 7. Então, o determinante da matriz incompleta é 7.
Calculei o determinante da matriz incompleta. Agora o que eu vou fazer? Vou calcular o determinante da primeira incógnita. E para fazer isso, vocês devem se lembrar do seguinte. Na aula sobre regra de Cramer, o que foi apresentado? Foi apresentado que para calcular o determinante referente à primeira incógnita, deve-se substituir os valores da primeira coluna da matriz incompleta pelos valores dos termos independentes do sistema. Para calcular o valor da segunda incógnita, deve-se fazer o quê? Substituir os valores da segunda coluna da matriz incompleta pelos valores dos termos independentes. E para se calcular o valor do determinante da terceira incógnita, deve-se substituir a terceira coluna da matriz incompleta pelos valores dos termos independentes. Após isso, deve-se aplicar esta fórmula aqui para se encontrar o valor de cada uma das incógnitas. Agora, quais são os valores dos termos independentes do sistema linear que foi apresentado aqui nesse exercício? Bom, são os valores aos quais as equações lineares dos sistemas estão igualadas. A equação linear está igualada a 3, a segunda a menos 1, a terceira a menos 3. Esses são os termos independentes do sistema. Portanto, eu pego esses valores e coloco no lugar dos valores onde antes tinha os valores da primeira coluna da matriz incompleta para calcular o determinante referente à primeira incógnita. Depois disso, vou aplicar a regra de Sarros. Novamente, eu pego as primeiras duas colunas e reproduzo elas à direita da terceira coluna. Depois, multiplicações na diagonal a partir da esquerda para a direita. Então, 3 menos 3 menos 2, 18. 1 vezes 1 vezes menos 3, menos 3. 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 1. Agora, da direita para a esquerda. 1 vezes menos 1 vezes menos 2, 2 positivo. 3 vezes 1 vezes 1, 3. 1 vezes menos 3 vezes menos 3, 9 positivo. Após isso, vou calcular o determinante da primeira incógnita. Organizo aqui os primeiros três produtos, 18, menos 3 e menos 1. E os outros três produtos, vou inverter os sinais. Vou multiplicar cada um deles por menos 1. Então, vou ficar com menos 9, menos 3, menos 2. 18 menos 3, 15. 15 menos 1, 14. Menos 1 vezes 9, menos 9. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 9 com menos 3 dá menos 12. Com menos 2, menos 14. 14 positivo, 14 negativo, 0. Então, o valor do determinante da primeira incógnita é 0. Agora, calcular o determinante da segunda incógnita. Pego o quê? Os valores dos termos dependentes e agora substituo os valores que estão na segunda coluna da matriz incompleta. Então, vou ficar com essa matriz incompleta aqui para calcular o determinante da segunda incógnita. Novamente, aplico a regra de Sarros. Pego as duas primeiras colunas, reproduzo elas à direita da terceira coluna e realizo as operações, as multiplicações na diagonal da esquerda para a direita. Vou ficar com 1 vezes menos 1 vezes menos 2, 2 positivo. 3 vezes 1 vezes menos 1, menos 3. 1 vezes 2 vezes menos 3, menos 6. Agora, da direita para a esquerda. 3 vezes 2 vezes menos 2, menos 12. 1 vezes 1 vezes menos 3, menos 3. 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Agora, organizo os valores e calculo o determinante da segunda incógnita. Pego aqui os primeiros três produtos. 2, menos 3, menos 6. Os outros três produtos, eu vou multiplicar cada um deles por menos 1. Então, eu vou ficar com menos 1 vezes 1, menos 1 vezes menos 3, menos 1 vezes menos 12. Então, o que eu vou obter aqui? 2 menos 3, menos 1. Menos 1 com menos 6 dá menos 7. Menos 1 vezes 1 positivo
menos 1. Menos 1 vezes menos 3, 3 positivo. Menos 1 vezes menos 12, 12 positivo. Menos 7 com menos 1, menos 8. Menos 8 com 3 positivo dá menos 5. Menos 5 mais 12 positivo dá 7. Logo, o determinante da segunda incógnita é 7. Agora, determinante da terceira incógnita. Agora, o que eu faço? Eu preservo as duas primeiras colunas da matriz incompleta e substituo os valores da terceira coluna da matriz incompleta pelos dos termos independentes. E novamente, aplico a regra de Sarros. Pego as duas primeiras colunas e reproduzo elas à direita da terceira coluna. Depois, realizo as multiplicações na diagonal, da esquerda para a direita. 1 vezes menos 3 vezes menos 3, 9. 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Agora, da direita para a esquerda. 1 vezes 2 vezes menos 3, menos 6. 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 1. 3 vezes menos 3 vezes menos 1, 9. Agora, pego aqui os primeiros três produtos, preservo eles. Pego os três últimos produtos e multiplico cada um por menos 1. Então, vou ficar com menos 9, menos menos 1, menos menos 6. 9 mais 1 mais 6, 16. Menos 1 vezes 9, menos 9. Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Menos 1 vezes menos 6, 6 positivo. Logo, 16 menos 9 mais 1 mais 6, 14 positivo. Por quê? Menos 9 mais 6, menos 3. Menos 3 mais 1 positivo, menos 2. Menos 2 mais 16 positivo, 14 positivo. Então, este é o valor do determinante da terceira incógnita do sistema linear. Agora, tem os determinantes, calcula os valores de cada uma das incógnitas. Aplicando a propriedade, que diz o seguinte: primeira incógnita vai ser igual ao valor do seu determinante dividido pelo determinante da matriz incompleta. Portanto, 0 sobre 7. Isso vai ser igual ao quê? A 0. Valor da segunda incógnita, seu determinante dividido pelo determinante da matriz incompleta. Logo, 7 dividido por 7, isso é igual a 1. Valor do determinante, valor da terceira incógnita vai ser igual ao quê? Ao determinante da terceira incógnita dividido pelo determinante da matriz incompleta. Portanto, 14 dividido por 7. Isso vai ser igual a 2. Portanto, conjunto verdade ou conjunto solução desse sistema linear é x igual a 0, y igual a 1, z igual a 2. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like, e se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.